Explica mal, vou explicar, preste atenção, explica mais. Olá pessoal, hoje a gente vai falar de uma coisa um pouco diferente das nossas aulas comuns. A gente tá, dentro de um mês de alerta para o câncer de mama, que é o Outubro Rosa, e eu vou falar um pouquinho desse tipo de câncer para vocês aqui agora. Bom, o câncer de mama, ele é o segundo câncer que mais acomete mulheres no Brasil e no mundo, perdendo apenas para câncer de pele. Ele é o primeiro em letalidade de mulheres, então ele é o que mais mata mulheres hoje em dia e o segundo que mais acomete. E uma coisa que bastante gente pergunta é a diferença entre um tumor e um câncer. Basicamente, gente, um tumor, ele é a proliferação de células de forma desordenada, então essas células elas sofrem mitose, elas se multiplicam, formando uma massa celular que não tem uma função específica, que não ajuda no trabalho do tecido e do órgão e do sistema do qual essas células fazem parte. Se esse aglomerado de células que se proliferaram de forma desordenada ali, não atrapalham o funcionamento do tecido, do órgão e do sistema, então ele é chamado de tumor benigno. A gente tem vários tipos, E sempre que a gente escuta falar sobre isso, ou mesmo eu falando aqui pra vocês, nada disso substitui uma consulta médica e uma orientação de um especialista, Mas existem vários tipos de tumores benignos. E aí, se esse tumor, se essa massa de células atrapalha o funcionamento desse tecido, atrapalha o funcionamento do órgão e do sistema, no geral ali do qual essas células estão fazendo parte, então ela é chamada de tumor maligno, ou a gente também chama de câncer. Então, o câncer ele é utilizado para denominar um tumor maligno, um tumor que atrapalha o funcionamento do tecido, do órgão e do sistema, tá? Bom, gente, os tumores que são mais comuns no caso da mama é o carcinoma que a gente chama de ductal, depois o segundo mais comum é o lobular e o terceiro mais comum é dos tecidos conjuntivos que ficam em volta dos tecidos mamários. Então o ductal ele acomete o tecido de revestimento, então o tecido epitelial que faz parte do duto que leva o leite, do lóbulo, onde ele é produzido, nas glândulas exócrinas ali onde ele é produzido, até o exterior da mama. Então é no duto da glândula. Então ele é chamado de ductal. E depois nós temos o lobular, que é aquele câncer que se desenvolve, que acomete o lóbulo da glândula, que é onde a gente tem a produção e a secreção do leite. Esses dois tipos aqui, de tumores, de carcinomas, eles podem se desenvolver como benigno ou maligno. Quando a gente fala de um tumor benigno, ele é um tumor in situ ou não invasivo, e aí o outro é o invasivo. Esses dois podem se desenvolver dessa forma. E nos tecidos conjuntivos, a gente pode ter o desenvolvimento desse câncer na musculatura que está atrás da mama, no tecido adiposo que está ali fazendo parte, do conjunto da mama, e ele também pode acabar se desenvolvendo nos vasos sanguíneos que irrigam a mama. Então, todos eles têm origem, de tecido conjuntivo, lá da mesoderme. E aí a gente tem esse desenvolvimento desses três, não são os três únicos, a gente tem mais tipos de câncer de mama, mas esses são os mais comuns, sendo do mais, o primeiro mais comum, o segundo mais comum e o terceiro mais comum. Gente, como é que a gente vai perceber os sinais, os sintomas que mostram pra gente que a gente tá, desenvolvendo um tumorzinho ali na mama? A forma mais comum da gente identificar é a própria mulher fazer o exame de toque em torno da mama, com os braços para cima, para que a gente tenha aqui, a lateral da mama mais esticadinha, para que a gente possa sentir a presença desses pequenos nódulos que podem começar a crescer na nossa mama, Esses nódulos da mama, eles são indolores, a gente não sente dor neles, e é por isso que a gente precisa ali fazer um autoexame frequente, e é lógico, pelo menos uma vez por ano, ir ao médico ginecologista, a médica, para que ela mesma faça o exame de toque, e a gente vê que ela faz, quando a gente vai lá fazer, junto com todos os outros exames, ela vai fazer esse toque. Esses nódulos, eles
Normalmente, quando a gente começa a sentir eles, né, com o próprio toque da mão, eles já estão grandinhos. A forma que a gente tem de pegá-los, ainda mesmo sem a gente conseguir sentir, é através da mamografia, que também depois dos 35 anos, pelo menos uma vez por ano, a gente precisa fazer, né? Depois a gente também tem os nódulos, gente, que se apresentam na axila e no pescoço. A gente vai começar a sentir um inchaço e protuberâncias embaixo do nosso braço e aqui na região do nosso pescoço. O que nós temos aqui? Nós temos os nossos nódulos linfáticos, os nossos linfonodos. E nos nossos linfonodos, que fazem parte, né, do nosso sistema linfático, nós temos a aglomeração, a concentração de linfócitos, que são células de defesa. E aí, quando a gente começa a ter o desenvolvimento desse tumor, né, a gente pode apresentar ali uma inflamação no local, uma indicação das próprias células tumorais, que elas precisam ali de um combate específico. E aí as nossas células do sistema, do nosso sistema imune começam a trabalhar, a se multiplicar para combater aquele tumor que está crescendo ali. E os nódulos linfáticos mais próximos da nossa mama são os nódulos da axila e os nódulos do pescoço, né, da região do pescoço. Então a gente pode desenvolver esses nódulozinhos que a gente também conhece como íngua. E é bastante comum, então, embaixo da axila e do pescoço por causa da proximidade com essa alteração que a gente está tendo no corpo. Então, é a forma mais comum que a gente diagnostica. Depois, o aparecimento de mancha e a pele em volta dos mamilos começarem a aparecer avermelhada. Então, manchas que normalmente não estariam ali, né? São manchinhas mesmo na pele, não parece com uma espinha e nem nada parecido com isso, né? É uma manchinha mesmo, começa a aparecer regiões avermelhadas em volta do mamilo, em volta da mama. Depois nós temos alterações no mamilo, que é alterações no formato do mamilo mesmo, ele fica bem irregular, né? Então, o nosso mamilo a gente vê ali, né? A gente olha todo dia quando vai tomar banho, se olha no espelho, e aí a gente vai ver que ele tá com um formatinho diferente, que ele tá com alguma coisa diferente. E uma outra coisa que também é comum de acontecer é a saída de líquido pelo mamilo. Um líquido incolor, né? Que não parece muito com o leite, assim, um líquido diferente, e em um momento onde você não está esperando sair líquido da sua mama, né? Em um momento que você não está pós-gestação, você não está amamentando, e esse líquido começa a sair ali da abertura do mamilo, ali dos dutos da onde sairia o leite. Então isso também é um sinal de que a gente tem que correr atrás aí pra gente ver o que está acontecendo e o que está causando essa anomalia, né? Gente, os estágios de câncer de mama, eles vão a maior parte dos diagnósticos, né, de 0 a 4, aonde o 0 é o câncer não invasivo ou in situ, que ele é considerado benigno, mas precisa ser ali, né, sempre acompanhado, porque a gente pode ter a evolução desses estágios. E o último estágio, que seria o estágio 4, é quando a gente tem a fase metastática. Essa fase de metástase é quando células que fazem parte desse tumor se desprendem dele e viajam pela nossa corrente sanguínea ou linfática e acabam alcançando outros tecidos, outros órgãos, se fixando nesse tecido e desenvolvendo o tumor em uma outra parte do corpo. Então isso é a metástase de um câncer, é quando a gente espalha células cancerígenas, células tumorais pelo nosso organismo e outros órgãos e sistemas podem começar a apresentar essa massa celular que pode começar a atrapalhar o funcionamento de outros sistemas também, né? Que é a fase mais avançada, a fase mais perigosa, que é a fase que a gente tem a metástase, que é a fase metastática. O diagnóstico, ele é feito pela mamografia, que é um raio-x das mamas, né? Como eu falei para vocês, depois dos 35 anos, é recomendado que a gente faça todos os anos o raio-x. E nessa época do ano, principalmente durante o mês de outubro, que é o nosso mês, né, de alerta para o combate ao câncer de mama, a gente tem um maior alerta, né? A gente vê, né, mais propagandas e tal. Os hospitais fazem programas diferenciados no mês de outubro para diagnóstico de câncer de mama e realizam mais mamografias. Eles se preparam durante o ano para que nesse mês seja realizado, né, esse combate em massa. Mas a gente pode marcar, né, deve marcar a mamografia em outros meses do ano também. Mas
a nossa cartada final lá, né, o diagnóstico final, ele só é feito através da biópsia, que é um exame histopatológico, que são retirados, né, algumas células desse tumorzinho e elas são analisadas ao microscópio e a gente vai ali observar a formação do núcleo dessa célula, como que está o citoplasma dela, se ela é uma célula que apresenta alterações e quais alterações bioquímicas ali, e visuais, né, anatômicas e bioquímicas, para que a gente saiba se esse tumor ele é composto por células tumorais benignas ou malignas, e aí começar o tratamento. O tratamento, ele pode dar, né, se dar localizado, com um tratamento, por exemplo, de uma radioterapia, né, ou um tratamento generalizado, como é o caso de um trabalho quimioterápico no corpo todo, onde você vai receber essa quimioterapia via sanguínea, via venosa, né? E em alguns casos a retirada também das mamas. Essa retirada das mamas, ela pode ser preventiva ou como fase de tratamento. A gente retira a mama para que não desenvolva mais, né? Para que não corra risco desse câncer se desenvolver. Gente, nós temos aqui alguns fatores de risco. Ser mulher já é um fator de risco, porque homens também podem apresentar câncer de mama. Homens também são mamíferos e também têm, né, as glândulas mamárias. Não é tão desenvolvida quanto a nossa por recursos hormonais, corpóreos, né? Mas eles também podem desenvolver. Mas o câncer de mama, perto de todos os cânceres de mama que acontecem, né, o número total, apenas 1% são referentes a homens. Então, por exemplo, em 2018 a gente teve quase 18 mil casos de câncer aqui no Brasil de mama, sendo que menos de 200 casos foram em homens e o restante foi todos em mulheres. Então, ser mulher é um fator de risco para câncer de mama. Histórico pessoal, esse histórico pessoal ele pode vir de uma anomalia das glândulas mamárias ou mesmo de você já ter tido câncer de mama. Então, se você já teve câncer de mama em uma das mamas, a chance de você ter, né, de você vir a desenvolver na outra é muito grande. Depois, o histórico familiar, o seu histórico genético. Existe mulheres na sua família ou pessoas na sua família que já desenvolveram câncer de mama ou outros tipos de câncer? Você pode ter aí, né, você pode ser possuidor de genes que vão favorecer uma mutação genética e o desenvolvimento de tumores, e o tumor de mama está entre eles. Ter mais de 35 anos, por isso que a partir daí, regularmente, anualmente, a gente precisa fazer a mamografia. Obesidade e sobrepeso, mas principalmente a obesidade é um fator de risco, né? Não praticar exercícios físicos também é um fator de risco, que seria o sedentarismo. Isso não quer dizer, gente, que todo mundo acima dos 35 anos, todo mundo que tem histórico familiar ou todo mundo que tem sobrepeso ou obesidade vai desenvolver. São fatores de risco, aumentam as suas chances de desenvolver, né? A menarca precoce, que é a primeira menstruação, muito antes da idade normal, que seria aí entre os 13 anos, mais ou menos, né? Então, muito antes disso, quando a menina apresenta a menarca com 9 anos, 10 anos, eu tenho um aumento desse risco. A menopausa avançada, então depois dos 45, 50 anos de idade, isso também é um fator de risco. Isso é a ação dos hormônios dentro do nosso corpo, principalmente do estrógeno. O consumo de bebidas alcoólicas também é um fator que aumenta o nosso risco. E gestação após os 30 anos de idade também é um fator de risco. Ninguém vai se desesperar. O que a gente precisa fazer é ter esse diagnóstico o mais rápido possível. Quando nós temos o diagnóstico precoce do câncer de mama, a gente tem uma taxa de cura de mais de 95%. Então é uma taxa bastante interessante. É só a gente ir lá, marcar no posto de saúde, marcar no nosso médico ginecologista anualmente um conjunto de exames, dentre eles, após os 35 anos, a mamografia. E ele vai orientar você da forma como você deve fazer e tudo certinho. Então eu espero ter ajudado vocês com essas informações. Protejam-se, homens e mulheres, né? E a gente se vê. Até a próxima. Explica mal.
calma.